Um minutinho. Ok, então vamos retomar a gravação. Essa é a segunda parte, o segundo bloco, então. Falamos da experiência de Hawthorne. Eu quero iniciar, obrigado, Eduardo, mais uma vez. Quero iniciar, então, falando agora um pouco sobre aquilo que vocês escreveram. Como eu disse no início da aula, alguns trabalhos eu já li. Alguém perguntou se vamos ter feedback, claro que sim, mas o feedback já começa agora, né? Eu já vou dar alguns feedbacks, não vou falar dos trabalhos individualmente, mas vou fazer um comentário de maneira geral sobre aquilo que eu vi. Muitos trabalhos foram postados agora, no final da tarde e tal, daí não tive condições de olhar, mas aqueles que já tinham sido postados anteriormente, alguns eu olhei. Quero destacar e elogiar a Milena, que está na aula. Milena ainda estava, acho que ainda está, Milena. Quero destacar o teu trabalho, Milena. Gostei muito da forma com que tu desenvolveu o texto. O texto, em primeiro lugar, muito bem escrito, e, em segundo lugar, contemplando aquilo que eu exatamente estava propondo para vocês, que era fazer essa relação entre estes pontos de vista do Elton Maio, que agora mesmo nós estávamos conversando, que são pontos de vista, são reflexões, são ideias que ele tira a partir das experiências, o quanto o grupo influencia as pessoas, o quanto o líder pode influenciar e tal, estas conclusões do Elton Maio, e trazendo isso para o contexto de dois ambientes e sistemas bastante distintos. Um sistema de gestão de um controle, né, intenso, não vou dizer exagerado, porque funciona, como eu disse semana passada, a empresa da Judite é uma empresa que tem ótimos resultados e está muito bem no mercado, mas tem um sistema de controle intenso, forte, firme, e um sistema de gestão que dá muita liberdade aos colaboradores, aos trabalhadores. Vocês leram excertos. Excertos significa recortes, partes. Um livro se chama Você Está Louco, que inclusive alguns de vocês irão ler. O outro livro se chama Chega de Oba-Oba. O livro da Judith Mer é este livro que se chama Chega de Oba-Oba, e vocês têm um trecho do livro. E ali tem uma página do livro do Ricardo Sandler, Você Está Louco, que fala do programa do Aposente-se um pouco da Senco. O que eu pedi para vocês, e estou agora elogiando o texto da Milena, o texto do Jonatas, gostei também. Te diria só, Jonatas, assim, é muito bom, destaquei aqui, anotei o teu nome porque gostei do teu texto. Só que tem alguns problemas iniciais ali de linguagem. Às vezes a gente, na pressa e tal, escreve e fica com alguns errinhos. No início ali tem alguns errinhos de redação, de português e tal. E isso é uma observação que eu faço porque, afinal de contas, enfim, estamos na academia, né? Estamos no ambiente acadêmico e sempre que é possível, a gente está num mundo, né, que a gente começa a mandar mensagens e às vezes não se preocupa muito com a correção, tem corretor e tal. Então a gente escreve, muitas vezes a gente escreve com uma linguagem popular e tal, coloquial, às vezes não dando muita importância para o texto, mas quando se trata de trabalhos acadêmicos e tal, é importante a gente ter um pouquinho mais de cuidado. Não está muito, o teu texto está bom, viu, Jonatas? Está bom? Só fiz a observação exatamente nesse sentido, para ficar um texto realmente muito bacana. Tem pequenos problemas no início. E elogiando também o texto da Milena, que está muito bem escrito, e, acima de tudo, mais do que bem escrito, com uma coerência na construção das ideias e da análise. Não pude ler todos, por isso não vou comentar todos. Teve algumas postagens, e já é um feedback também, que responderam as questões. Responderam as questões em 3 partes.
falaram resumidamente dos pontos de vista de Altomare, um parágrafo falando dos pontos de vista de Altomare, depois as respostas das 4 perguntas do Ricardo Sandler, as 4 perguntas da Judite, e disparou. Ok? Mas a orientação era de que fizessem esses atravessamentos, que fizessem um confronto de uma análise sobre os diferentes sistemas, né? Lançar um olhar crítico, se posicionando, tal, sobre os sistemas. Então era um texto meio desprendido de formato com itens, com respostas e tal, muito mais no sentido de considerações. Tá? Mas, de qualquer forma, não vou considerar, né, perdido e tal, ou errado aqueles que responderam separadamente, mas a ideia era falar sobre o conjunto. Bom, o que eu quero considerar agora sobre isto, porque hoje a aula presencial seria exatamente um debate que nós faríamos sobre esses 2 sistemas, sobre a gestão de recursos humanos, sobre... A Bárbara está dizendo que tem oscilação na voz aí. Vocês estão com dificuldade de me ouvir? Deu uma falhada antes, mas agora está tranquilo. Tá. Isso, me alertem quando tiver problema. Assim, ó, sobre os livros, é importante, assim, ó, vamos tentar fazer o seguinte, vocês anotem as questões para, em algum momento agora, quando a gente trocar de assunto e tal, a gente trazer esses elementos fora do que a gente está tratando. E agora eu vou pedir que vocês façam os comentários, seja por áudio, seja pelo chat, façam agora os comentários em torno do que nós vamos conversar, que é o propósito da aula de hoje. Hoje seria uma dinâmica, assim, de debate mesmo, com relação a esses 2 sistemas de gestão, o sistema da Senco e o sistema da Judite Mer. Então, vejam, na Senco tem uma parte do texto, como eu disse, é um excerto, que fala lá do programa Aposente-se um Pouco. Então, aquele programa Aposente-se um Pouco, a gente já entendeu, né, que quarta-feira o cara pode adquirir, depois lá na aposentadoria, quando o cara, né, já está se sentindo um tanto quanto, né, inútil e tal, parou de trabalhar agora, o que vai ser da minha vida, etc. Não, Ricardo Sandler se preocupava com essa etapa da vida e queria que ele continuasse trabalhando. Então, o Ricardo Sandler recomprava aquelas quartas-feiras, pagava o valor, né, da remuneração, o salário que ele tinha, etc., no sentido de dar oportunidade para ele viver a vida mais intensamente, aproveitar mais a vida, quando da sua plenitude física e, quem sabe, com uma condição financeira melhor, e depois, quando está lá na idade mais avançada, ainda ter a oportunidade de se sentir útil, de trazer a sua experiência, a sua contribuição para os mais jovens dentro da empresa e tal. Então, ele pensou num programa em que mudasse um pouco essa lógica, né, em que quando a gente tem mais vitalidade, mais saúde, mais capacidade para aproveitar a vida, a gente passa a grande parte da empresa, da vida, das horas do dia dentro da empresa. E aí depois, lá no fim, quando a gente passa a ter muito tempo à disposição, a gente não tem mais saúde, não tem mais vitalidade, não tem mais energia. E lá no início da vida, a gente até tem, está começando a ter energia, mas não tem capacidade financeira para aproveitar a vida. Então, as coisas não casam. Quando a gente tem maior tempo e maior vitalidade, maior disposição, a gente tem que estar se dedicando quase que integralmente para as empresas. Isso era um modelo social que para ele não funcionava, e ele bolou aquele programa Aposente-se um Pouco. Mas quem vai ler o livro vai ler muito mais coisas que ele fez, eu posso inclusive trazer aqui, como por exemplo, a decisão de, antes, quando ele assume a empresa, todo mundo tem que bater ponto, tem que registrar o ponto. Ele decide que ponto ninguém vai bater aqui, ninguém tem que ficar registrando ponto. Eu confio em vocês, eu acredito,
Nós conversamos, acordamos determinadas condições, tu sabe o horário que tu tem que trabalhar, tu sabe o que tu tem que fazer, tu sabe, né, das tuas responsabilidades, e é isso. Não vou ficar te controlando o horário que tu chega, o horário que tu sai, sabe, teus compromissos. Então ele aboliu o cartão ponto. Uniforme, ele perguntou para os funcionários, escuta, vocês acham que é importante o uniforme, vocês estabeleçam e criem um uniforme. Se vocês acham que não é importante, não utilizem. Se vocês acham que é importante, a empresa pode, inclusive, dar o uniforme para vocês. Agora, o uniforme que vocês quiserem, inclusive, vocês podem desenhar, apresentar um modelo, dizer a cor e tal, porque daí vocês vão se sentir bem, à vontade e tal. Se não quiserem, me digam. Aliás, o ambiente aqui da fábrica, se vocês quiserem pintar a parede de verde, se quiserem trazer uma folhagem, se quiserem plantar uma árvore aqui, vocês sabem que é vocês que vão estar aqui, então vocês têm que construir, fazer deste ambiente o melhor ambiente possível. Se vocês, eu contei para vocês a história lá da Senco, em que ele coloca estas redes de nordestinos, as redes que a gente, né, usa muito na praia, no litoral, tá? Essas redes de nordestino ele coloca na área externa da fábrica, no pátio da fábrica, entre as árvores, ele tem um arvoredo e tal. Falei isso para vocês, não? Estão me ouvindo? Sim. Eu fiz assim, não sei se estava me ouvindo. Não, eu não ouvi ninguém. Não ouvi e não vi ninguém escrever também. Sim, falou. Eu já contei essa história? Sim, pelo menos eu estava na aula. Tá, então vejam, isto tudo mostra um ambiente, né? Imagina tu chegar na tua empresa e dizer, olha, a hora que vocês se sentirem cansados, se sentirem estressados e tal, se quiserem, vão lá na rede descansar um pouco, volta a hora que quiser, fica lá o tempo que quiser. Ele, em resumo, deu total liberdade para os funcionários. E, por outro lado, a Judite não só controla o horário de chegada, o horário de saída, como estabelece que dentro da empresa não tem que usar o celular para questões pessoais, não pode usar o celular, não vai usar, não vai acessar a rede social, não vai ter um quadrinho ali com a imagem, a foto do namorado, da namorada, do marido, da mulher, do filho, não. Chega aqui, tu vai trabalhar das 8 ao meio-dia, das 13 às 18, e é isso aí, vai trabalhar. Do meio-dia às 13, bom, isso é problema teu. Onde tu vai almoçar, se tu vai almoçar com quem, bom, é a tua vida. A partir das 18, isso é a tua vida, tu vais fazer o que tu bem entende. Agora, das 8 ao meio-dia é isso aqui. Então vejam, regimes completamente diferentes. Um regime que dá total liberdade, e o outro regime que controla em tudo o movimento das pessoas. Determina como é o uniforme. Tem que usar o uniforme, tem que bater o cartão ponto, tem que ter essas regras. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Então, alguns de vocês fizeram comentários. Obviamente que, num primeiro momento, a gente se entusiasma muito com o ambiente proposto pelo Ricardo Sendler, na Senco, e a gente se assusta um pouco com o ambiente proposto pela Judite Inar. A gente se surpreende ainda mais quando descobre que o ambiente proposto pelo Ricardo Sendler é dentro de uma fábrica. É uma indústria do segmento metal mecânico. E a gente se surpreende ainda mais quando descobre que esse regime de controle intenso da Judite Inar é em uma empresa de comunicação. Se fosse o contrário, talvez a gente até concordasse. Não, empresa de comunicação tem que dar liberdade para as pessoas, eles vão ter ideias bacanas, deitado numa rede, olhando para o céu e tal. Agora, se é numa fábrica, tem que ter controle. Mas é o contrário. A Judite é a proprietária de uma empresa de comunicação, de mídia e comunicação. E o Ricardo é presidente de uma indústria metal mecânica. E funciona. Bom, isso
É mais ou menos o que o Elton Maio sentiu lá nas experiências que ele fazia. Isso é muito revolucionário para aquilo que a gente acredita, para aquelas nossas convicções, para aquele nosso, aqueles paradigmas que foram sendo constituídos na nossa forma de pensar. Como é que eu vou imaginar isso, né, numa indústria? Como é que eu vou imaginar isso numa empresa de comunicação? Mas é a realidade, são fatos e são empresas líderes de mercado. Que conclusão que a gente pode tirar antes de se pensar em qual é o melhor regime? Porque os dois funcionam. Então eu já antecipo que não tem melhor regime. Se um regime, se um sistema estivesse dando bons resultados e outro sistema estivesse fazendo com que a empresa estivesse quase quebrada ou quebrando, aí a gente afirmaria, olha, esse sistema está comprovado, a empresa está bem, e esse sistema está comprovado, está quebrando. Isso não funciona. Mas antes de cairmos neste erro de julgar, né, a partir dos nossos pontos de vista, qual o que está certo ou errado, eu quero perguntar para vocês, e gostaria de ouvi-los, o que vocês escrevessem, por que as duas empresas funcionam? O que faz com que empresas tão diferentes tenham êxito nos seus segmentos? O que faz com que as duas empresas funcionem bem? Agora sou ouvidos. Gostaria de ouvir ou ler. Quem é que se manifesta? Aquele silêncio agora na turma. Ou todo mundo dormiu. Calma, calma. Ou todo mundo dormiu, ou todo mundo... O que aconteceu? Saíram. Saiu todo mundo correndo. Vamos falar com o microfone um pouquinho agora, não querem? Ou digita lá, vamos lá. Falem. Quem é que digitou aqui? O Eduardo diz que acredita que é por causa dos integrantes da equipe. O Adriano sugere que seja otimização de tempo. Júlia, possivelmente está com o teu microfone fechado, por isso eu não te ouvi. Tem que abrir o teu microfone quando tu for falar. Tá todo mundo com o microfone fechado, ó. Eu acho que é isso. Vocês estão falando, dando oi, e eu não estou ouvindo absolutamente nada, e ninguém está ouvindo nada, exceto a minha voz, porque os microfones estão fechados. Agora tem Professor, no chat. Isso, agora estou ouvindo. Tá. Eu acredito que quem faz a empresa são os colaboradores, né? Então, cada empresa funciona por causa de cada um. Como que eu vou falar, tipo, explicar bem? Não vai ficar no regime da Judite quem gosta de liberdade. Então, provavelmente, tipo, vem aí a rotatividade e o absenteísmo na empresa dela, digamos que isso. Assim como na outra empresa, quem gosta de ser mais rígido, né, de bater o cartão, de fazer isso, fazer aquilo, também acontece isso. Então, quando tu acha os colaboradores certo, acaba ficando bem a tua empresa, assim, dando certo, no caso. É um ponto de vista, Júlia. Então, pensa que depende muito do perfil dos colaboradores. O que o Eduardo já tinha, de alguma forma, também colocado ali, seja por causa dos integrantes da equipe. O Douglas disse que acredita que as pessoas são adaptáveis, cada um que entrou nos regimes sabia exatamente o que se esperava dela. Os dois lados são interessantes, tem pessoas que só aprendem abaixo de regras. Adri. E Eduardo, reforçando, como eu falei no trabalho, tem pessoas que se sentem melhor em seguir regras e outras que necessitam de liberdade para serem criativos. A Daniela acredita que tem profissionais que funcionam melhor em uma empresa mais autoritária, enquanto outros já não se enquadram nesse sistema. Olha só, então vocês estão atribuindo, gente entrando agora na aula aí, ó, já tem 27. Não, mas nós já tivemos mais, né? Quantos nós tivemos hoje? Já 30, né? Ou não chegamos a 30? Temos 28 agora. É complicado, Oi? Prof,
Oi, eu estava fazendo um textinho ali, mas eu também concordo com isso. Eu acho que isso depende de cada é, Aham. colaborador, né? De se adequar a cada sistema Ó, isso. O Guilherme, de cada de gestão, né? cada gestão. Entendeu? O Guilherme diz, acredito que pela característica de cada pessoa, reforçando isso, que é certo que ela está falando, que o Eduardo, que outros falaram, se enquadra melhor em um determinado local. Adri@gmail é quem exatamente? Abre o microfone para mim, Adri. Deixa eu... Oi, agora eu estou te vendo, cliquei aqui. Abre o microfone, consegue abrir o microfone, Adri? Ali embaixo, clica na tela, vai aparecer um microfonezinho ali embaixo. Isso, agora deu? Eu gostaria que tu falasse agora sobre esse teu depoimento ali, quando tu diz que está liderando uma equipe de produção, está bem complicado e tal. O que é? Isso. É porque tem algumas pessoas que realmente tu tem que ser um pouco mais dura, tá mais em cima deles, assim, que só funcionam abaixo de pressão, né? De regras mesmo. E outras já falam, eu não funciono sob pressão, não vem me pressionar, sabe? Coisas assim. Então Sim. tá meio complicado, depende de cada indivíduo mesmo, né? E aí, Cada como é que a tem um gente... jeito. E agora tu está dizendo que está com uma, de certa forma, uma dificuldade, né, para gerir isso, para comandar essa equipe, porque tem alguns que parece que tu tem que estar controlando, tal, tem uns que andam por si, compreendem e tal. Não gosto Como é que a disso. gente, como é que a gente resolve isso, né, essa dificuldade, ou minimiza essa dificuldade? O que a gente deveria fazer? Todos podem participar. Será que o problema talvez não esteja lá no início, talvez na própria escolha dos profissionais? Será que quando a gente faz a seleção dos trabalhadores, a gente não tem que talvez ter um cuidado um pouco maior para ver se ele vai ter o perfil, né, de uma pessoa adequada, alinhada àquilo que a gente espera? Porque É, talvez, né, talvez na empresa o regime seja mais Judite mesmo, mais autoritário e tal. Então não dá para pegar alguém que queira bater asas e voar, porque é assim, o regime é diferente. A nossa forma de atuação, a nossa cultura organizacional é uma cultura mais centralizada, de mais controle, de mais rigor, de mais instrução, de mais direcionamento. Então não adianta. Por outro lado, se tu quer uma empresa que tenha esse perfil, assim, das pessoas com mais iniciativa, então, também procurar essas pessoas quando a gente iniciar o nosso processo de seleção. E esse cuidado, por vezes, não acontece, né, lá na seleção. E aí, como é que tu resolve isso? O Ricardo Sendler, ele teve dificuldades. Quando ele começou, assumiu a empresa do pai dele, teve dificuldades, porque a grande maioria das pessoas eram pessoas que estavam acostumadas ao que era ordenado, ao que era determinado, ao que era orientado, precisavam da orientação, e se não fosse daquela forma, eles não tinham a capacidade, a iniciativa e tal, de fazer as coisas andar por si. Ele teve que demitir muita gente. Eu sim. não estou dizendo que tu tem que demitir a tua equipe, mas Mas ele, no caso, teve que demitir muita gente lá para... já teve que sair 3. Porque Saíram 3. sim, porque é aquela coisa, né? A gente tem metas para bater, né? E chega no Sim. final do dia, o chefe quer, por que tu não fez isso? Daí tu sabe quem é que realmente está rendendo, quem é que não está, porque daí que nem eu falo assim, não é justo enquanto uns se matam, né? Dão o seu melhor, outros ficam se fazendo assim, que eu não funciono abaixo de pressão, eu não tô com pressa. Complicado, Sim. porque tipo, a pessoa que está ali liderando é cobrada, então ela tem que cobrar também de alguém, né?
E no final do dia, tu tem que apresentar o resultado. É bem complicado. Isso aí. Acho que a Daniele coloca bem ali também. Eu acredito que o profissional tem que se adaptar ao estilo da empresa, ou melhor, buscar a empresa no qual ele identifique-se. Mas eu diria que a responsabilidade, eu concordo contigo, Daniele, mas eu diria que a responsabilidade maior até é da empresa, né, no processo de seleção. Porque o funcionário, ele pode fazer, e até é recomendável, quando tu vai participar de um processo de seleção e tal, é bom tu fazer uma pesquisa antes, tentar descobrir alguma coisa da empresa, conhecer um pouquinho mais e tal. Mas, na verdade, quem vai fazer, né, quem vai definir se é o A ou se é o B e tal, é a empresa. E a empresa tem que ter esse cuidado de avaliar bem o perfil do colaborador, porque a empresa sabe, né, conhece o recrutador, o selecionador, as pessoas que vão fazer o processo sabem muito bem de como as coisas acontecem na empresa, conhecem bem os regimes, a cultura, e aí é que elas têm que avaliar bem se as características daquele funcionário realmente vão estar alinhadas e adequadas àquilo que a empresa espera ou não. Porque o funcionário não conhece muito da cultura da empresa, ele está ali se candidatando, ele quer trabalhar, tem que conseguir um emprego, e ele, né, vai se apresentar. Agora, se o processo de seleção for eficaz, esse processo vai identificar, olha, ele é até uma boa pessoa, de uma boa índole, de um bom perfil, até tem uma boa, né, um bom conhecimento técnico, mas eu estou vendo que esse estilo aqui não combina com a forma com que as coisas devem acontecer aqui na nossa empresa, então, infelizmente, não vai dar. Então, a empresa tem uma responsabilidade muito grande de eleger, de escolher as pessoas certas. É isso, alguém falou aqui, digitou, as pessoas certas. Esse é o segredo. Tá? Então, a Judite certamente teve que fazer várias... Posso fazer uma colocação? Muitos processos e tal, e teve que abrir mão de muitas pessoas porque não estavam adequadas, assim como o Ricardo Sender. Sim? Cédicla? Sim. Não, é que eu fiz esta semana, terminei um curso de inserção e recolocação no trabalho, daí fala sobre isso, que o candidato, né, que queira entrar na empresa tem que saber o perfil da empresa direitinho, estudar, para que não haja essas contradições, né? Chegar lá, exatamente, não era isso que eu queria, papapá. Isso é importante, né? Saber, a gente ter esse cuidado de fazer a análise adequada de perfil. Para isso, a gente tem que ter profissionais competentes no recrutamento, né? No recrutamento, não, desculpa, na seleção, na escolha das pessoas. Ok, então é isso, tá? A Cenco é uma empresa que vai muito bem, que continua crescendo. A Merandandere é uma empresa que vai muito bem, que continua crescendo, com regimes completamente diferentes, e a gente não pode dizer que o regime A é melhor que o B. São regimes distintos, mas que fazem com que... mas que têm pessoas certas para trabalhar em cada uma delas. Né? Tem que encontrar as pessoas certas. E o objetivo dessa reflexão e do texto que eu pedi para vocês desenvolverem, então, era fazer essa interpretação, né? Considerar todos esses aspectos, considerar e até se posicionar, olha, eu me sentiria melhor trabalhando lá na Judite, eu me sentiria melhor trabalhando lá com o Ricardo Sendler e tal, mas considerar que não há um sistema errado, e sim sistemas diferentes, propostas diferentes. Então, se a Judite chega e diz, olha, aqui as coisas funcionam assim, desta forma, é isso, essas são as regras, essas são as condições e tal, tu te sente à vontade, te sente entusiasmado com este modelo, com esse regime, jogar aberto, se a pessoa realmente se encaixa dentro daquele perfil, ótimo, ela vai produzir, mas que seja um contrato firmado com clareza de propósitos. Isso é muito importante. Esse é um desafio da gestão de pessoas muito grande. O processo de recrutamento e de seleção. O processo de escolha das pessoas. A gente precisa a gente precisa se envolver e dedicar o maior tempo possível para escolher as pessoas certas. Nós precisamos escolher as pessoas certas.
E isso passa pelos nossos profissionais que vão fazer essas análises de perfil, as entrevistas e tal, para se encontrar e se constituir as melhores equipes. Muito bem. O que mais podemos falar? Bom, vamos falar um pouquinho agora. É o tempo das gravações. Olha aí, o Eduardo é o meu fiscal. Isso, Eduardo. Eu acho que agora a gente já pode fazer uma interrupção, já que estamos fechando essa primeira parte aqui. Vamos interromper esse segundo vídeo. Interromper a gravação.